Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João com o seguinte tema: creia e viva eternamente. Hoje nós vamos entrar no capítulo 18 e o capítulo 19 do Evangelho de João, com o seguinte tema da lição: a soberania de Jesus em sua morte. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Nós vamos fazer essa introdução para que vamos estudar durante esses dias. Primeiro, o que não foi a morte de Jesus? Você já parou para pensar o que não foi a morte de Jesus? Então, a princípio, parece que foi uma junção de politicagem, de perseguição, tudo, mas não foi isso. A morte de Jesus, ela não foi resultado de uma tramóia política entre judeus e romanos, mas sim, ela foi um ato da soberania de Deus. Soberania significa governo, que significa que Deus está no controle de todas as coisas, no controle de toda a situação. Nada foge das mãos de Deus. Eu gosto muito de ler o Antigo Testamento, principalmente Moisés e Faraó. Ali diz que Deus endurece o coração de Faraó. O coração de Faraó estava nas mãos de Deus e Deus estava governando, endurecendo o coração daquele homem. Então, a morte de Jesus não foi o resultado de uma tramóia política, mas sim da soberania de Deus. Soberania significa governo. Deus está no controle de todas as coisas. Em Atos 2, verso 23, diz isso: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando-o por mãos de iníquos. O autor de Atos está dizendo que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Então, os judeus e os romanos mataram e crucificaram por suas próprias mãos. A palavra presciência significa conhecimento prévio, bem antes. Ou seja, Deus tinha o conhecimento de toda a situação e Ele, pelo seu desígnio, pela sua vontade, Ele deixou que Cristo fosse crucificado por mãos de iníquos. Então, o que foi a morte de Jesus? Se não foi essa tramóia política entre judeus e romanos, o que significa a morte de Jesus? De acordo com o versículo de Atos, a morte de Jesus foi predeterminada por Deus, sem que isso isentasse a culpa dos homens. E eles mesmos falaram ou pediram isso. Ou seja, a morte de Jesus estava de acordo com a vontade de Deus, pelos desígnios, pelo conhecimento do que ele tinha antes e também para o plano da salvação ser colocado em prática. E isso, nós vemos que, mesmo sendo predeterminada por Deus, os homens têm a sua culpa na morte e na crucificação de Cristo Jesus. E isso fica bem claro lá em Mateus, verso 27 e 25, que eles dizem: e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Ou seja, cai a culpa sobre nós da morte de Jesus. Por quê? Porque Pilatos achava que Jesus era inocente e era justo. Então eles dizem: olha, que caia sobre nós o sangue desse justo, sobre nós e sobre os nossos filhos. O desejo dos religiosos da época era verdadeiramente exterminar o nome de Jesus. Matando o líder, o resto iria ser disperso e acabava o cristianismo ali. Mas não foi isso que aconteceu. Como podemos ver, tudo aconteceu com Jesus. Como podemos ver tudo que aconteceu com Jesus? Jesus foi julgado à revelia, sem testemunhas verídicas e só de acusação, e nem uma defesa. Ou seja,
Como nós vemos que foi a crucificação de Jesus? Nós vemos desta forma, que Jesus ele foi julgado à revelia, só tendo testemunhas de acusação e falsas testemunhas, e nenhuma testemunha que defendesse a Jesus Cristo. Na perspectiva humana, o julgamento e a condenação de Jesus foi o maior crime da humanidade. Ou seja, na nossa perspectiva, o que aconteceu com Jesus foi um crime. Foi uma execução e não um julgamento de forma verídica com uma condenação verídica. Tudo que foi feito foi a revelia e sem ter algo que justificasse a sua morte e o seu julgamento, a sua crucificação e a sua morte. Entretanto, esta é a perspectiva humana. Mas e a perspectiva divina, a visão divina? Foi o cumprimento das profecias e a concretização dos desígnios de Deus, como vimos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 23. Então, tudo estava no controle das mãos divinas. Por mais que Pilatos tentou livrar a Jesus, ele não pôde. Por quê? Porque as profecias e os desígnios de Deus apontavam para o seu julgamento e para a sua crucificação. Como foi feita a condenação de Jesus? Jesus foi julgado pelo Sinédrio e depois pelo Tribunal Civil. Pelo Sinédrio, Jesus ele foi mandado para Caifás. Assim, a escolta, o comandante e os guardas judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. João capítulo 18, verso de 12 a 14. Podemos também ler o mesmo texto em João 19, 23, mostrando que ele foi julgado pelo Sinédrio. Mateus capítulo 26, 57 a 68 e Lucas 22, 66 a 71, que mostra que Jesus ele foi julgado pelo Sinédrio primeiramente. Depois ele foi julgado pelo Tribunal Civil. Como? Primeiro ele foi enviado a Pilatos. João capítulo 18, do verso 28 a 38. Eu não vou colocar os textos porque são grandes. É você pegar a Bíblia e ler. João capítulo 18, do verso 28 a 38. Que depois enviou a Herodes. Lucas 23, do 6 a 12. Que devolveu a Pilatos. João capítulo 18 a 39 até 19, 16. Então esse foi o julgamento pelo Tribunal Civil. Pilatos, ele chega à conclusão que Jesus era inocente. Mas para manter o seu cargo, ele resolve ceder à pressão do Sinédrio e julgar a Jesus ou condenar a Jesus à morte. No texto básico da lição, João relata a prisão e os julgamentos de Jesus. O objetivo de João é provar, através desses relatos, a soberania de Deus. Jesus ele foi preso. Jesus ele foi julgado. Jesus ele foi condenado. Mas isso tudo não fugiu do controle das mãos de Deus. Deus estava no controle de tudo, movendo as circunstâncias para que tudo saísse em conformidade que ele havia descrito ou prescrito no Antigo Testamento, mostrando que as profecias iriam se cumprir em todos os momentos. Todas as profecias bíblicas se cumpriram, estão se cumprindo e vão se cumprir até a volta de Cristo Jesus. Então o que nós aprendemos hoje, queridos? Nós aprendemos que o que não foi a morte de Jesus, o que foi a morte de Jesus, como podemos ver tudo como aconteceu com Jesus,
a perspectiva humana, a visão divina e como foi feita a condenação de Jesus. Isso nós vamos estudar durante esses dias e que nós possamos aprender um pouquinho que tudo que acontece na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Jesus, assim como aconteceu no Antigo e no Novo Testamento, e vai acontecer até a volta de Cristo, tudo está no controle das mãos de Deus. Deus é soberano e Ele age de conformidade com a sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Então vamos orar, queridos. Senhor, que nesta caminhada, nesta nova caminhada, possamos entender que o Senhor está no controle de todas as circunstâncias e tudo coopera para o nosso bem, material, físico, espiritual. E o principal, a salvação pela fé em Cristo Jesus. Abençoe cada ouvinte, ó Pai, que possamos crescer debaixo da Tua palavra e entender que somente por meio de Cristo Jesus nós temos a salvação pela fé. Aplica isso em nossas vidas. É a nossa oração hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.